Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. É mais ou menos assim, cada comissão teria a obrigação de fazer pelo menos 3 discussões virtuais abertas sobre temas da sua escolha, né? Dando liberdade para o presidente com os parlamentares da comissão, mas de criarem realmente essas discussões virtuais que deveriam fazer parte do processo legislativo. Então, acho que são ideias assim, passos assim, que nós precisamos fazer para modernizar o processo decisório, e participação digital, ou participação de maneira geral, ela está institucionalizada e funcionando de maneira mais intensa, que eu acho que ainda não está. É um processo interessante, né? Você tem um caso de sucesso, mas a gente, de novo, inovação, né? A gente tem que estar sempre evoluindo, pensando como interagir, como integrar, né? Então, acho que essa é uma área interessante de perceber. E essa demanda, né? Porque cada vez mais o cidadão, ele se manifesta. Estamos vivendo uma polarização, é um fato, é um pouquinho mais difícil, mas o mundo digital também dá apoio, né, para a gente lidar um pouco com isso. E a gente sabe que muitas pessoas estão fora da discussão porque não encontram exatamente um fórum que os respeite, né, que dê espaço, e eu acho que é isso que a gente está vendo aqui como uma oportunidade, não é, como você disse, não é um lugar de radicalização, é um lugar para conhecer, contribuir, construir uma visão, né, e cada vez mais rica. O indivíduo está ali com seu celular e ele pode dar a sua opinião, pode participar. Então, assim, bem interessante. E o laboratório Hacker continua ainda ativo, não continua? Super ativo, funcionando muito bem. Tem lá uma equipe de alto nível, né? Quando eu saí, quando fiz 4 anos, eu decidi sair. Eu falei, olha, nós temos que criar um sistema de rotatividade aqui, né? Então eu ainda fiquei um pouco lá, não como diretor, mas já sob a tutela de uma mulher, uma diretora. Depois já mudou mais umas 2, 3 vezes. E depois eu saí de lá também, que era bom também arejar, né? A gente é pai, mas depois começa a se sentir dono, né? E isso não é bom. Então eu achei que era melhor também sair. E na verdade eu fico muito feliz de ver que os projetos ganharam asas independente da gente, né? Ou seja, que eles estão institucionalizados. Eu acho que nós temos que trabalhar para criar instituições, né? Então, o projeto, o Lab Hack está fazendo projetos incríveis, continua fazendo, com muita inovação, chamando as pessoas para discussão, é um espaço aberto, qualquer pessoa, agora não podemos, né, que está tudo fechado, mas as pessoas podem ir lá, ficar lá, sem autorização, tem lá um espaço com internet gratuita, para qualquer um sentar lá, apresentar a sua ideia, entender um pouco o que está acontecendo. É um espaço extremamente horizontal, então a composição física, inclusive, é criada para isso, né? A gente coloca sofazinho, coloca mesas, né? Não tem baias de divisão, não tem mesa do chefe, né? São elementos simbólicos que simbolizam um espaço de colaboração. E tem muita gente, foi muito legal ver que tem muita gente no decorrer desses anos. O Lab Hack já tem aí também, já está com 6, 7 anos, pessoas que às vezes são muito críticas à Câmara, aos parlamentares, mas encontram ali um espaço que ela se sente bem, que ela sabe que vai ser levada a sério, né? Claro que muitos parlamentares recebem pessoas e levam muito a sério suas demandas, mas ali é um espaço onde você vai poder entender a instituição e dar contribuições para a instituição, porque o Lab Hack é uma ferramenta para isso, né? Para fazer essa ponte entre 3 públicos, Luciano, que eu digo, que é o público político, o cidadão
e os burocratas da Câmara também, que são muito importantes, porque eles que vão dar vazão aos projetos, né? Então, e botar esses 3 públicos diferentes para interagir e gerar resultados, que é das missões lá do LabHack, que faz muito bem, né? A turma lá é uma turma multidisciplinar, eles conseguiram manter este padrão, né? Então, eu acho que ainda uma excelente referência. Essa série que a gente tem conduzido é exatamente para trazer um olhar, né, sobre como funciona ali o legislativo, entender alguns funcionamentos. Tivemos aqui várias vídeos, né, conversas, assim, onde a gente pôde aprender, e também esse espaço da pessoa desmistificar essa visão, né, igual você disse, de repente, eu não gosto de um lado da política, mas essa não é um lado da política só, é um lado da participação do indivíduo, o espaço, e é muito rico. Então, assim, a importância dessa nossa conversa aqui é exatamente para que as pessoas saibam que esse não é um processo a ser iniciado, já tem muita atividade acontecendo e espaço para participar, né? E eu queria te ouvir aqui numa última pergunta, né, para não tomar tanto o seu tempo. Você é uma pessoa que estudou o tema, propôs aí, idealizou, trabalhou, viu isso abrindo, né? Você começa com a democracia e de repente você tem essa frente aí do LabHack, né? Que é desafiadora por causa de todas as questões que a gente tem, como incorporar esse processo, agregar e etc. Então você teve a oportunidade de estudar, idealizar, executar, né? Deixar o processo ganhar vida. Então, você traz toda essa experiência aqui de algo que é viável no Brasil, né? E você colocou algo muito importante de continuidade, né? Porque quando se perde o apoio, acabou o projeto e você perde a oportunidade, né? Então, você é uma pessoa assim. Então, nessa sua perspectiva, eu queria ouvir de você, assim, onde você vê, para que rumo estaria indo, ou qual seria uma direção para essa e-democracia. A gente está vivendo essa pandemia de Covid, onde as pessoas acabam sendo mais expostas ao mundo digital, né? Então, nós estamos aqui conversando aqui, né? À distância e tudo mais. Então, as pessoas tiveram que lidar com essas ferramentas. Como que você enxerga esse futuro, né? Nós estamos falando de 12 anos atrás, você teve uma visão. Qual é a sua visão agora? Como você sonha para daqui adiante, né? Não sei se vai ser você ou outros aqui que estão ouvindo que vão ajudar nessa caminhada. Então, eu queria te ouvir um pouco de visão. Bom, eu acho que tem 2 caminhos aí, né? Tem um caminho distópico e tem um caminho mais otimista. Vamos falar do distópico ainda, porque a gente tem que, como analista, né, analisar cenários factíveis. Eu acho que a gente está num momento ruim, né? Um momento muito ruim para a democracia digital, para a democracia de maneira geral. Não estou falando do projeto, estou falando da ideia, né? De você colocar pessoas virtualmente conectadas para determinados fins, e hoje nós temos milhares de experiências aí pelo mundo. Então, eu acho que, primeiro, houve esse fenômeno da plataformização, né? Da política, do governo, das discussões políticas, das discussões, muitas vezes, de políticas públicas. É um problema seríssimo. Não sei como vamos resolver isso, né? Se isso é uma fase, depois nós vamos partir para uma outra fase, digamos assim, mais agregadora, né? Eu acho que a solução ainda... e aí partindo para o lado positivo, são as ferramentas institucionais, ou seja, ferramentas desenvolvidas, ou de certa forma que são absorvidas, não precisam ser desenvolvidas, mas que são absorvidas por instituições, dentro das regras do jogo do processo decisório, né, sem enrolação. E a gente viu já a experiência na democracia, que nos deram provas muito concretas, sabe, Luciano, por exemplo, de um caso bem típico, de uma discussão. Nós temos lá uma ferramenta dentro da democracia que chama audiência pública virtual. Ou seja,
Tem lá uma audiência pública, como eu disse, uma oportunidade dos parlamentares ouvirem aí especialistas, gestores, autoridades, acadêmicos e tal, são poucos, né? Geralmente são nomes importantes daquele assunto, e o cidadão também participa digitalmente, não presencialmente, né? Geralmente os convidados estão lá presencialmente. Então tem um chat, que aí o deputado que está lá na comissão, na audiência pública, ele está vendo esse chat, tem uma telinha na frente dele, e tem até as perguntas que esses cidadãos digitais fazem, e fazem um ranqueamento das perguntas. E aí isso funciona muito bem, é uma ferramenta legal, porque isso qualifica o trabalho do parlamentar. O parlamentar, ele usa aquilo como parte do seu processo ali para saber mais, para, né, interrogar ali, para fazer as perguntas, né, procurar entender mais aqueles especialistas. Então, às vezes, ele usa as perguntas do próprio cidadão. Esse processo é muito construtivo, né? Quer dizer, você, dentro da prática política legislativa, você inserir a inteligência coletiva como um elemento para agregar valor, para qualificar ali o trabalho parlamentar. Não é para brincar de participação e nem mostrar que o deputado é participativo. Aquilo traz valor para ele mesmo. E aquele parlamentar, ao usar, entre aspas, a inteligência coletiva, ele consegue fazer seu trabalho mais modernamente, né, mais eficientemente. Por que eu estou falando isso? Porque, ao mesmo tempo que tem essas audiências públicas interativas, também tem lá o canal institucional da Câmara no YouTube com o mesmo vídeo. Inclusive, a transmissão é via YouTube. E tem o chat aberto lá. E quando você compara, Luciano, e eu já fiz essa provocação como um exercício acadêmico, assim, porque eu fiz no olho, né? Mas acho que alguém tem que fazer essa pesquisa aí. Você vê que no YouTube é xingamento, é baixaria, é palavrão, né? É uma terra sem lei. Realmente terrível. Como as pessoas são desrespeitosas e grosseiras nessas ferramentas digitais dentro de uma plataforma, né? No caso do Google. E a mesma discussão ali, dentro do E-Democracia, da audiência pública virtual, dentro dessa ferramenta, elas se comportam muito melhor. Então, o que acontece? Não tem xingamentos ali na audiência pública interativa. E mesmo os poucos que tem são muito raros. Nós criamos um algoritmo lá, a equipe do Lab Hacker, de transformar palavrões em coraçõezinhos. Então o sujeito bota lá, filho da... Aí aparece o coraçãozinho. Então, ele obviamente não quer mostrar amor, ele para de xingar e depois a gente bane ele, né? Mas, olha só que legal, você consegue colocar até no código elementos que conduzam para uma boa educação política, para uma orientação de regras de convivência, do bom debate, considerando a diversidade, né? Como é na vida real. No final das contas, são os deputados articuladores, que não são estridentes nas redes sociais, que sentam para viabilizar os acordos e saírem essas leis que a gente regem as nossas vidas aí, né? Então, eu ainda acredito nesse modelo, nessas ferramentas institucionais melhores, mais legais. Nós temos que melhorar muito, tem que ter mais inteligência, tem um monte de dever de casa que nós temos que fazer aqui na Câmara. Eu mesmo sou crítico de algumas coisas que não estão acontecendo, né, que deveriam acontecer. Tem que ter um mapeamento de preferência do cidadão, né, tem que ter outros elementos, tem que juntar a enquete que nós temos uma enquete para cada projeto de lei. Ela não foi feita pelo E-Democracia, é feita pelo Departamento de Tecnologia da Câmara, e aí ficam projetos separados, não conversam entre si. Então, nós temos que fazer esse trabalho, mas eu acho que o caminho do futuro é esse. Não sei se nós vamos para esse futuro, tenho minhas dúvidas. Eu acho que hoje nós estamos indo para um outro lado, um lado de estarmos reféns de grandes corporações tecnológicas, que são na sua maioria americanas, né? Agora que começa a surgir o TikTok, que é chinês, tem o VK Telegram, que é russo. Então, você ter plataformas de redes sociais já vira uma questão de soberania de Estado.
né? E nós, infelizmente, muitas das nossas discussões sobre leis e políticas públicas estão nessas plataformas aí, e isso gera um desinteresse por essas ferramentas institucionais. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.